Muito bom dia a todos. Iniciamos aqui a transmissão ao vivo, a TV do Servidor, diretamente aqui, da esplanada dos ministérios, em frente ao Congresso Nacional, nesse dia 28, sexta-feira, greve geral, iniciando essa transmissão para a TV do Servidor Público. E ao meu lado, Nilton Paixão, presidente da Pública Central do Servidor. Do meu lado também direito aqui o Rudinei Marques, vice-presidente da Pública, presidente da Unacom Sindical e também da CONACAT, que é a Confederação Nacional das Carreiras Típicas, FONACAT, o Fórum Nacional das Carreiras Típicas de Estado. Bom, essa é uma transmissão, a primeira transmissão aqui da TV do Servidor. Eu vou começar aqui com o Nilton Paixão. Como é que a gente chega, nesse momento, fazer um pouco da retrospectiva desse histórico, desses últimos 3 meses, que chega desembocando aqui numa greve geral, junto com todo esse debate que está acontecendo no Congresso Nacional das Reformas. Essa semana passou a reforma trabalhista, tem aí a reforma da Previdência vindo por aí. Eu gostaria que o Nilton Paixão fizesse as primeiras considerações iniciais aqui na TV do Servidor. É um prazer estar aqui nos gramados do povo brasileiro. Essa esplanada dos ministérios não pertence aos ministérios. Pertence a nós, que somos povo desse país. Antes de fazer uma retrospectiva, Apolos, bom dia, Magda. Guerreira que acompanha sempre todas as matérias de interesse do servidor público. Antes de fazer uma retrospectiva, como habitamos sempre o presente, nunca o futuro e jamais o passado, que já se perdeu, eu vou começar do presente. Essa greve geral já é vitoriosa. Ela manda vários recados e exige que a política se reconcilie com a sociedade brasileira. O país está parado, mas o país está parado querendo que o diálogo seja aberto de forma democrática. Abrir diálogo de forma democrática significa ouvir todos os atores envolvidos nos temas diversos que são palco dos debates políticos em âmbito de Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado Federal. As pesquisas que serão veiculadas pelos meios de comunicação concessionários de serviço público, neste final de semana, aferirão o seguinte, que mais de 90% da sociedade brasileira não está satisfeita com os rumos dados ao nosso país. Nenhum país assume um rumo por si próprio. Ele é conduzido por políticas públicas. O recado do povo é o seguinte: políticos, vocês estão errados. Vocês estão caminhando o nosso país para o precipício. Outra avaliação das pesquisas deste final de semana: o nível de aceitabilidade do governo Temer está algo em torno de 4%. Isso significa um recado claríssimo aos deputados e senadores. Significa e implica que quem estiver ao lado dessas emendas que destroem a realidade social brasileira segurarão na alça do caixão em 2018 e não retornarão ao Congresso Nacional. Porque quem aprova o desmonte da consolidação das leis do trabalho, a CLT, quem tenta aprovar uma deforma da Previdência, que não é reforma, desconstrói conquistas sociais de séculos, desrespeita a luta da classe trabalhadora e dos servidores públicos. Esses 3 meses, Apolo, têm revelado o seguinte, que a política se divorciou das suas bases. E as bases não vão aceitar mais esse divórcio. E é óbvio que ninguém fica muito tempo divorciado. Novos amores aparecem, novos encantamentos. Outros casamentos ocorrerão em 2018, e esses casamentos certamente serão construídos em outras bases que não aqueles que sofreram o divórcio. Então, os servidores públicos, as servidoras públicas, as trabalhadoras, os trabalhadores, especialmente as trabalhadoras rurais e as servidoras públicas, que são duplamente atingidas com essa reforma da Previdência. Eu sempre tenho dito que essa reforma é misógina, essa reforma foi
num paradoxo, parida por políticos sem mãe, que nunca consideraram a nobreza, nunca consideraram o valor da alma feminina e da mulher. Então, nós precisamos estar unidos e dizer não a essa reforma misógina, dizer não à falta de diálogo. Os servidores públicos e as servidoras públicas se preocupam e muito com os destinos desse país. Se preocupam sobremaneira com o destino das políticas públicas. Mas não se pode construir políticas públicas sem verdadeiras razões públicas. E razão pública implica consenso. E consenso implica debate. Toda essa cadeia lógica, formativa das políticas públicas foi completamente quebrada pelo governo transitório que está aí. Esse governo tem o cinismo de dizer, por exemplo, que na emenda constitucional 95, a emenda do teto de gastos públicos, foram preservados os percentuais constitucionais devidos à educação e à saúde. Isso é uma falácia. Foram preservados pro forma, para brasileiro ver, não é nem para inglês ver, é para brasileiro e brasileira ver. Esse próprio governo transitório, que quer regular nossas vidas por 20 anos, na emenda constitucional 95, é esse mesmo governo que projeta um crescimento de 20 milhões de brasileiros nos próximos 20 anos. 20 milhões que ficarão sem educação e sem saúde, que obviamente irão pressionar a mobilidade e a segurança pública desse país. Não há compromissos republicanos desse governo com a sociedade brasileira. É preciso dizer sim à dignidade da pessoa humana. Dizer sim a essa dignidade é dizer não à PEC 287. É dizer, Senado Federal, tenha maturidade, não deixe que essa reforma trabalhista passe. Senado Federal, não deixe, caso a Câmara vote essa PEC 287, que esse estado de coisas permaneça alheio à vontade da sociedade brasileira. Vamos, continuando aqui essa nossa transmissão inicial, lembrando que esse canal pode ser acessado no www.tvservidorpublico.org.br, que é uma transmissão inicial, uma transmissão pioneira feita pela Pública, aqui diretamente do Congresso Nacional, na esplanada dos ministérios, conversando, dialogando, nesse dia 28, sexta-feira, greve geral. Eu vou passar aqui a palavra já para o Rudinei Marques, que é o vice-presidente da Pública, presidente da Unacom Sindical, e do FONACAT, que é o Fórum Nacional das Carreiras Típicas de Estado, também fazer vamos dizer assim, um apanhado do que veio acontecendo nesses últimos meses, né? Então, o Newton pontuou já inicialmente, mas eu gostaria que você desse essas primeiras palavras, essa introdução nessa transmissão pioneira aqui do Congresso Nacional. Bom dia, Apolo. Bom dia, Newton. Bom dia, senhoras e senhores presentes aqui conosco na esplanada. Bom dia àqueles que nos acompanham pelas redes. Hoje é um dia muito importante. É um dia muito importante que vai marcar uma verdadeira virada da cidadania, uma cidadania que vai se impor e vai dizer não para essas reformas, que são as reformas, umas reformas mais duras, mais pesadas da história do nosso país. Porque elas subtraem direitos, como o Newton referiu há pouco, conquistados por décadas, talvez em séculos de lutas, e esse governo, sem legitimidade alguma, de uma hora para outra, que é simplesmente o Fórum das Carreiras de Estado. Estou vendo aqui vários presidentes, dirigentes do Fórum. Temos ali a Clenise da ACE, Pedro da FENAFISCO, Marcelino da ANAF, Charles está por aí já, da FENAFISCO, pessoal da Anfip, Leandro da Secor, o Sindileges está nos acompanhando,
Ou seja, ANFA sindical presente, Sindijus, enfim. Hoje, como eu falava, é um dia decisivo. Nós estamos tentando dialogar com o governo há 4 meses, Newton. Há 4 meses nós começamos a nossa mobilização, preparando material técnico de alto nível para conseguir enfrentar os debates. Fomos aos debates aqui na Câmara, no Senado, fizemos inúmeras visitas, não só ao presidente da comissão especial, deputado Marum, como ao relator, deputado Arthur Maia, como a todos os membros da comissão especial, a diversos parlamentares, e depois de tudo isso, sabe qual foi o resultado, pessoal? Foi o que vocês viram no substitutivo. As coisas pioraram inacreditavelmente. O governo conseguiu produzir, por meio, né, do relator designado, um texto que é muito mais gravoso para o trabalhador do que a proposta inicial. A gente não precisa se alongar, até porque nós representamos basicamente servidores públicos, em relação às perdas do trabalhador rural, dos trabalhadores da iniciativa privada. Vamos ficar só com as perdas, né, dos servidores públicos. O substitutivo é terrível, né? Quando ele tira a regra de transição, ele joga todo mundo para trabalhar até a morte, praticamente, porque o governo veio com uma conversa que tinha errado nas contas, que não precisava nem emenda, que seria encaminhado um aviso ministerial para corrigir o cálculo do benefício, a média. Ele disse, não, nós nos enganamos, mandamos 100% de todas as remunerações e salários, que era um absurdo. Ele disse, nós vamos corrigir isso. Marcelo Caetano foi para a mídia e disse com todas as letras, isso foi um erro do governo. E o que a gente viu no substitutivo? Mantiveram exatamente o texto original. Pioraram as coisas, tá? Aquele servidor que estava na regra de transição agora não está mais. Vai ter, né, que trabalhar, se quiser levar a paridade e integralidade até os 65, 62 anos, no mínimo, pode passar disso, se não tiver tempo de contribuição. Aqueles que estavam entre 2003 e 2013 esperando, né, que o governo fizesse essa correção, não fez. Tá? E mesmo aqueles que já entraram sob a égide da pré-complementar, o governo abriu, né? Abriu a previdência complementar para os bancos privados, o que reforça a nossa denúncia. Eu e o Newton estivemos, né, alguns meses atrás aqui na frente do Palácio Planalto fazendo a denúncia contra o Marcelo Caetano, que era, né, um serviçal de 2 senhores, ao mesmo tempo em que ele é secretário da Previdência, ele é conselheiro de administração do Brasilprev. A gente foi lá, fez a denúncia, a comissão de ética resolveu passar a mão na cabeça do senhor Marcelo Caetano. E até hoje não tomaram providência alguma. A comissão de ética, sabe o que disse? Disse, olha, tem que sair da Brasilprev. E o que eles fizeram? Nada. Não fizeram nada. Ele continua fazendo a mesma coisa que fazia antes, ou seja, sendo um braço dos bancos privados para conduzir a reforma da Previdência. Isso mostra quem desenhou a reforma da Previdência. Não vamos nos enganar. A gente está vendo que as coisas estão acontecendo à luz do dia. As coisas estão acontecendo à luz do dia. O saque dos direitos sociais está acontecendo com sol alto. Quem escreveu a reforma da Previdência, não tenhamos dúvida, foram os bancos. Assim como ficou claro agora, com as notícias que vieram à tona, quem escreveu a reforma trabalhista. Interceptaram os e-mails, viram de onde partiram, né, as emendas. Partiram da onde, pessoal? Das confederações da indústria e do comércio, dos bancos. Então, assim, da mesma forma que a reforma trabalhista foi feita pelos patrões, a reforma da Previdência foi escrita pelos bancos interessados em explorar a Previdência complementar.
Então, por isso que eu dizia que hoje é o dia da virada. Hoje vamos construir a maior greve da história do país e vamos mostrar que o trabalhador brasileiro não aceita em hipótese alguma isso que está acontecendo no Brasil. Essa transferência brutal que querem fazer de renda. O ano passado, no último relatório do Credit Suisse, já mostrava que, pela primeira vez na história, 1% da população mundial tem mais riqueza do que os 99% restantes. Esse problema é ainda mais grave no Brasil. E o que querem fazer aqui, o que estão fazendo aqui, piorando ainda mais as coisas, tirando dinheiro do bolso do trabalhador e jogando esses recursos para os grandes rentistas, para a especulação e para os grandes bancos, que se todos os trabalhadores perderam nesses últimos anos, e só de 2014 até agora nós tivemos 6 milhões a mais de desempregados, os bancos não perderam um centavo. Se a gente olhar o lucro dos 5 maiores bancos, só no ano passado nós temos aí mais de 60 bilhões de reais. E é essa concentração brutal de renda e de receita que vai se intensificar se nós não fizermos a nossa parte, se não nos unirmos, se não formos para as ruas, certo? Então, hoje é um dia decisivo. Hoje marca o começo de uma caminhada que vai ser uma caminhada, sem dúvida alguma, até a vitória. Eu lembrava há pouco, o Newton falou o nome do apresentador, o Apolos. Né? Apolos do grego é apoli, né? Não divisão, não muitos. Uno, a unidade. Então, beleza e força também. também, né? Também, mas eu também vendo mais a unidade. Né? Então, eu acho que é muito simbólico, né, que o Apolos esteja coordenando esse primeiro painel, porque mostra, né, dá o tom assim, do que nós vamos precisar daqui para frente para reverter essa avalanche que está, né, tá desabando sobre as nossas cabeças. Vamos precisar de unidade e força. E isso nós temos, e é por isso que nós vamos virar esse jogo, e começa hoje essa virada. Tá? Bom, a TV do servidor está com um canal direto pelo WhatsApp, para quem quiser mandar vídeo de todo o país, né, das manifestações nos estados, e a gente vai chamar um vídeo de São Paulo, já pedi para colocar aí na ponta da agulha, para a gente acompanhar como é que está a manifestação lá em São Paulo. No Rio Grande do Norte, em Natal, a manifestação dos funcionários do Ministério Público Estadual, que vieram de todo o Brasil, numa manifestação com 23 estados presentes. Vamos unificar nesse microfone. Então, 11 98175 0821, que é para mandar os vídeos aí das manifestações, como é que está ocorrendo aí em cada estado. Eu vou voltar aqui com o Newton. O Newton falou antes ali sobre o percentual da aprovação do Temer, que, ao que me parece, é o pior da história, né? Desde quando começou a medição, 4%. E eu te pergunto, qual é a façanha desse governo com 4% de aprovação, ou 96% de aprovação, conseguir tocar essas reformas, essa agenda tão dura para os trabalhadores, para os servidores, e não haver uma reação maior, o impedimento para que isso avance? A gente viu essa semana, avançou, passou, tudo bem que é um projeto de lei, a reforma é PEC, é um pouco mais de votos, já é o furo mais embaixo, né? E aí já há um placar, já tem uma outra... exatamente, são 308 votos, e o posicionamento dos parlamentares ainda não está pró-governo, né, com todos esses votos. Eu vou te passar essa pergunta, Newton. Qual é essa façanha desse governo? O índice de 4% de aprovação de Temer é temeroso, para usar a expressão Temer de temeroso. Significa que há um divórcio, como eu disse antes, entre a política e a sociedade brasileira. Mas antes de começar, eu quero registrar aqui a presença da ATEM Sindical. A ATEM Sindical, que são valorosos colegas combativos, né? Quero fazer aqui uma saudação à Polícia Militar do Distrito Federal,
que cumpre sempre com galhardia, com urbanidade, o acompanhamento de todas as manifestações públicas. Registro aqui a presença de um grande baiano, um cabarretado, que é dirigente da Pública e do Sindileges, o Helder, que está sempre aí à frente das lutas em defesa dos direitos dos trabalhadores, trabalhadoras, servidores públicos, servidoras públicas. Registro a presença da CTB, registro a presença aqui dos companheiros da CUT. E para não fazer injustiça, Temer conseguiu uma única coisa boa. Conseguiu unir todo o movimento sindical brasileiro, do setor público e do setor privado. Conseguiu unir a sociedade brasileira para que nós façamos juntos o resgate do Estado social e democrático de direito. Essa TV do servidor é uma TV da cidadania. Ela está aberta àqueles que queiram dizer à sociedade brasileira os temas que interessam diretamente a todos nós. A previdência social, as relações trabalhistas, a economia, enfim. Esse governo, por que ele está com um índice tão baixo? O mais baixo de toda a história política desde o Império. É porque ele conduz a economia simplesmente para satisfazer o pagamento de dívida pública. A condução econômica não se volta para o social. Essa é a escolha política no Palácio do Planalto. Essa escolha tem levado um distanciamento cada vez mais acentuado da sociedade brasileira da política. A política com P maiúsculo. E não adianta mais, e a sociedade se convenceu disso, Apolo Rudinei. A sociedade está convicta, Valmor, que é preciso abraçar a política. Porque quem não gosta de política, já dizia Platão, na República, livro 7, será governado por quem gosta de política. E quem tem gostado de política está fazendo o que está fazendo. Nós precisamos conscientizar-nos cada vez mais da necessidade de luta. Está aqui a presença da FenaJus também. Fiquem à vontade depois para se inscreverem e usarem a TV do servidor. O país hoje amanheceu de uma forma linda. O país hoje amanheceu brasileiríssimo. Ao arrepio dos partidos, ao arrepio dos plantonistas politiqueiros que estão aí tentando fazer política com P minúsculo. O Brasil está dizendo que ainda é uma grande nação, que deseja, que sonha, que tem esperanças de fazer desse país, desse solo, um lugar para se viver com menos desigualdade social, com mais distribuição de renda, com mais justiça social, com valorização das políticas públicas em detrimento da transitoriedade de interesses nada republicanos que estão conduzindo, lamentavelmente, a política nessas últimas quadras. Então, é por isso, Apolo, esse índice. Esse governo está completamente equivocado quanto aos rumos da política e da economia. Ele precisa resgatar as promessas da Assembleia Nacional Constituinte. Eles precisam respeitar e dar mais concretude aos direitos sociais. Eles estão fazendo exatamente o oposto. Essa deforma, não pode ser chamada de reforma. Reforma é para melhorar. Ninguém reforma a própria casa para piorar. Não pode reformar a Previdência para piorar. Né? Então, vamos falar sempre dessa deforma. Essa deforma vai acabar de vez com 71,3% de todos os municípios brasileiros que vivem dos benefícios da Seguridade Social, muito mais do que as cotas do Fundo de Participação dos Municípios. E parece-me que esses prefeitos ainda não se aperceberam disso. Eles deviam estar aqui conosco, os prefeitos, e não de pires na mão, fazendo marcha, pedindo grana para a União, que sempre lhe dá as costas, e só os procuram na época da eleição. Eu reafirmo sempre, esse é um dia lindo, como disse o Rudinei. Nós estamos mudando, nós estamos virando o jogo. O governo vai ter que sentar para negociar, ele não tem alternativa mais. E em 2018, nós não vamos esquecer um nome sequer dos deputados e senadores que votarem contra os trabalhadores brasileiros, contra os servidores públicos, contra a sociedade brasileira.
Vamos passar aqui então para o Rudinei, dando sequência. Então, um comentário também nessa mesma linha, qual é essa façanha aí num governo com 4% tocando o rolo compressor e a patrola por cima de todo mundo? Não, eu acho que a questão é a seguinte, como um governo com 4%, né, não dá para dizer nem que tem aprovação, né, de tolerância, 4% de tolerância, como é que um governo assim se mantém? Eu acho que essa é a pergunta de fundo que cada um de nós tem que se fazer. O governo dá margem de erro. Da margem de erro, é. Se tirar a margem de erro, fica zero. Então, como é que se mantém? Como é que se mantém? Como é que se mantém, Newton? Todo mundo está vendo como é que se mantém. Esse governo que está aí, que chegou no poder como chegou, só se mantém na medida em que ele estiver dando respostas para o mercado. Esse governo se tornou serviçal do mercado, dos bancos, da grande especulação financeira, enquanto estiver dando respostas, né, alimentando os leões do mercado com a carne, né, dos trabalhadores, dos brasileiros, né, subtraindo direitos sociais, enquanto ele estiver, né, jogando, né, o trabalhador para a arena dos leões, ele ainda tem, né, uma tábua de salvação. E essa tábua de salvação se chama mercado. E é por isso que veio, né, a terceirização, é por isso que o governo está insistindo e está jogando todas as fichas e não vai poupar parlamentar algum, porque o governo está, né, com os parlamentares na mão e está exigindo um sacrifício que é muito grande, que significa simplesmente que eles vão ter que abdicar dos próximos mandatos, e é isso que nós vamos ter que fazer os parlamentares enxergarem. Mas o que ele está fazendo é isso, ele está jogando o trabalhador para a arena dos leões, né? Terceirização, reforma trabalhista, reforma da Previdência, dando dinheiro aí para os grandes bancos que operam na Previdência privada e complementar, está abrindo via reforma a possibilidade, né, de implodir a Funpresp, ou seja, vai ser possível com a reforma passar aquele recurso que o governo aporta para a Previdência complementar para bancos privados. Então já é um sinal claríssimo de quem o governo está atendendo com a reforma, e é isso que ele está fazendo. Ele está, né, se sustentando pela força do mercado e não tendo pudor algum em subtrair, né, direitos sociais para alimentar essa sanha do mercado financeiro. Então, nós temos que, daqui para frente, intensificar nossa luta. A luta começou dia 15, com uma grande mobilização. Hoje nós vamos ter uma mobilização muito maior, pelos relatos que estamos recebendo de todo o Brasil, mas daqui para frente, minha gente, vai ter que ser uma greve, vamos ter que construir uma greve ampla, geral e restrita, unindo trabalhadores das cidades, do campo, servidores públicos. É a forma que nós temos de dizer um sonoro não a esse governo títere que se instalou ali no Palácio do Planalto. Bom, o pessoal já me passou aqui uma informação sobre o tempo, né? A gente está esse primeiro... vou passar aqui para o Nilton fazer a saudação aqui ainda, final desse primeiro bloco. Anota aí, www.tvservidorpublico.org.br. Esse é um novo canal de comunicação que está nascendo hoje e está se estruturando. Aqui tem uma estrutura muito bem montada aqui. Agradecer o pessoal da técnica que está fazendo essa transmissão histórica junto com a gente, ao vivo, né? Vieram de São Paulo, né? Queria fazer toda essa manifestação aqui de apoio para eles também, que estão tocando e nos ajudando a fazer essa programação ao vivo. Vou passar aqui para o Newton Paixão, presidente da Pública, para dar as considerações aí. Saúdo o grande Aldemário, brilhante representante da advocacia pública, caba bom, guerreiro, lutador. Saúdo aqui a nação rubro-negra, estou vendo um boné aqui do Flamengo e quero... Tem um gremista ali também.
Não, gremista de time de vôlei. Eu quero, lamentavelmente, mas a democracia é assim, convidar aqui o deputado Arthur Maia, por favor. Democraticamente, é o relator da reforma trabalhista, para quem eu peço uma vaia solene. Eu acho o seguinte, que a reforma tem que ser feita. Não. Em 2024, o Brasil vai quebrar. O Brasil vai quebrar em 2024. Tem que ser feita a reforma. Essa PEC tem que ser aprovada. Porque ninguém tem dinheiro no país. O país está quebrado, não tem dinheiro. Ninguém tem dinheiro, né? Não, ninguém tem dinheiro, né? Todo mundo está quebrado, então tem que ser feita a reforma, né? Eu acho assim, só as mulheres... Não, essa pasta aqui não é minha, não. Não sei de quem é, não. Eu não sei de quem é essa pasta. Não sei. Tem dinheiro aqui? Acho que é da Odebrecht. Da Odebrecht, tal? Não, que é isso, pelo amor de Deus. Eu acho assim, só as mulheres que são casadas e têm filhos, essas sim. Essas aí tem que ter uma aposentadoria antecipada. Mas só essas mulheres porque tem uma dupla jornada, né? Outra coisa que eu gostaria de falar também, o servidor público, ele tem que trabalhar até 65 anos mesmo. Eu não vejo problema nenhum o cara trabalhar. Eu não vejo problema nenhum a pessoa trabalhar até os 65 anos. Eu acho que o trabalho dignifica o homem, né? E o trabalhador rural também, porque o país está quebrado, né? O trabalhador rural, o cara está lá, o cara não tem nada de agrotóxico, o cara come tudo natural, né? O cara é forte. Você já viu algum trabalhador rural gordo? Já viu algum? Não, os caras tudo magro, tudo forte, né? Sadio, não é isso? Então, o cara tem que trabalhar mesmo, né? Tem que trabalhar. Peraí, tem uma ligação aqui, peraí, só um momentinho. Só um momentinho aqui, por favor, senhora. O quê? 49 anos? Sim, não, mas não é de trabalho, 49 anos de trabalho? Não. Contribuição, põe aí. 49 anos de contribuição. Tá? Não é de trabalho, não. Porque... Tá bom? É o quê? Sininho... Da onde? Do Itaú? Depois eu converso com você, que tem umas pessoas aqui me atrapalhando aqui, tá? Valeu, tá, tudo bem. Obrigado. Então, gente, é isso que eu gostaria de falar para vocês. Eu vou estar aqui. Se vocês tiverem alguma reclamação, eu vou estar aqui presente. Eu estou com os seguranças aqui, mas qualquer coisa eu deixo eles liberados para vocês virem falar comigo, para ver se eu consigo, se vocês me convencem, para ver se eu consigo mudar um pouco essa reforma aí. Como é que é? Nós não temos dinheiro. Mas o Brasil está quebrado, também não tem dinheiro, não. Ninguém tem dinheiro. Quem tem dinheiro? Quem tem dinheiro? Hã? E é isso que eu pergunto, cadê o dinheiro? O Brasil está quebrado, em 2024 o Brasil vai quebrar. Tem que ser feita a reforma. Tem que ser feita. Que mala? Essa mala não é minha, não. Eu achei essa mala aí de um servidor público, né? O cara me deu aqui. Foi. Tem que trabalhar mesmo, não vejo problema nenhum. Mala é de trabalhador rural, né? Essa mala aqui, na verdade, é do servidor. Essa mala é do trabalhador rural, como eu falei, o trabalhador rural, o cara tem que trabalhar mesmo. Os caras não são gordos, tudo magro, tudo sarado. Né? Já viu algum trabalhador rural magro, gordo? Não, então, eu acho assim, só uma coisa que eu concordo, que as mulheres realmente que têm filhos e são casadas, essas sim, aí sim. A única coisa que eu concordo. Essas sim tem que realmente, né, ter uma... O servidor ganha bem. Eu não sei por que vocês estão reclamando. O servidor ganha bem, ele poderia muito bem... Esse patrocínio de todos esses bancos aí, o senhor não sente desconfortável fazer a reforma? Olha só, esses bancos aqui é o seguinte, esses bancos aqui, eu vou explicar para o senhor. Esses bancos aqui, eu não recebi absolutamente nada. Eu quero ver alguém aqui falar que eu favoreci A, B ou C, seja tanto na política como na legislativa, como realmente na política. Eu não favoreci absolutamente ninguém. E todos o dinheiro... Eu sei o que você está falando, Você está falando da minha campanha de 2014, não é isso que você está falando? Mas olha só, essa campanha de 2014, todo o dinheiro que foi recebido na campanha, todo esse dinheiro está bem... Pode segurar aqui a mala, por favor? Não é minha, não.
né? Tá tudo comprovado, né? Tudo comprovado, tá tudo lá bonitinho, direitinho, tudo declarado, né? Foi mais de 300 mil, mas foi tudo declarado, tá tudo bonitinho lá. É só você dar uma olhada lá, tá? Caixa 2, não existe Caixa 2, tá tudo lá bonitinho. 2000, eu sei o que você está falando, você quer aqui me colocar diante contra, né, me deixar em má situação aqui contra as pessoas aqui, mas, né, enfim, é isso que eu tenho para dizer para vocês, né? Eu acho que o trabalhador, o cara tem que, por exemplo, você com 16 anos, né, 16 anos, você assina a sua carteira lá, você pode muito bem trabalhar até 65 anos, qual o problema? Eu não vejo problema nenhum a pessoa trabalhar até os 65 anos. Tá? Então, eu estou aqui, né? Se quiser conversar comigo, estou à disposição. Tá bom? Obrigado. 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 Deixa chamá-la, não é sua. Deixa aí. Ah. Bom, depois dessa sketch aqui, eu gostaria de agradecer aqui o Newton e o Rudinei e o Gaspar. Ô Gaspar, um abraço. E vamos dar sequência a essa nossa transmissão inicial aqui da TV do Servidor Público. Eu quero chamar antes um vídeo do José Gozzi, que é o vice-presidente da Pública, que ele fala direto de São Paulo. Gostaria que vocês colocassem essa fala dele lá do movimento de São Paulo. Paralisação total, dia 28, o Brasil para contra as reformas da Previdência. O Brasil para contra a reforma trabalhista. O Brasil para contra a terceirização. Você que é do Judiciário, em especial, não pode faltar. Aqui na Praça João Mendes, às 12 horas, uma grande manifestação do Judiciário contra as reformas. Aguardamos você. Ainda no bandeiro na hora do protesto. Sério? Aqui na esquina. Eu gostaria de chamar aqui a bancada o Germano Soares, que é o presidente da Pública Rondônia e da FEBRAFisco, Federação dos Fiscos da União, Estados e Distrito Federal, por gentileza, aqui à minha direita. E eu também gostaria de chamar aqui a bancada o Ângelo de Queiroz Maurício, que é o delegado sindical no Distrito Federal do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais, Federais e Agropecuários. Sejam bem-vindos a essa transmissão pioneira aqui da TV do Servidor. E eu gostaria de começar, já passando a palavra aqui para os nossos convidados. Ângelo, trabalha numa área aqui muito importante, né, que aqui a gente está próximo aqui ao Ministério da Agricultura, que teve um papel de destaque aí na imprensa aí, recentemente. Traz para nós um pouco desses desdobramentos dessa operação que foi a carne fraca, né, e os resultados e a importância do servidor nesse momento, justamente para trazer credibilidade à fiscalização. Bom dia a todos que estão aqui presentes, né, que estão aqui na esplanada, todas as categorias aqui representadas, enfim, todos os trabalhadores. Bom dia a todos que estão aí também acompanhando a transmissão pela mídia eletrônica. Enfim, de fato, é bem oportuno esse comentário, porque esses episódios que aconteceram há algumas semanas, né, envolvendo fraudes e que culminaram, né, na deflagração da Operação Carne Fraca, esses episódios eles têm uma correlação direta com a importância do servidor público. Tudo isso que foi demonstrado e exposto, né, por ocasião da Operação Carne Fraca, diferentemente do que pessoas mal intencionadas possam querer fazer parecer, esses episódios e esses eventos, né, que aconteceram, eles ressaltam a importância do serviço público e das ações de fiscalização, ressaltam justamente a necessidade de fortalecimento cada vez mais de carreiras típicas de Estado que são responsáveis por ações exclusivas de Estado, como, por exemplo, a fiscalização. Então, cada vez mais é necessário que essas carreiras e que essas ações de fiscalização sejam valorizadas e fortalecidas para coibir ações desse tipo, para coibir ocorrências desse tipo.
Então, diferentemente do que se pretende comunicar, o que precisa haver justamente é o fortalecimento da ação do servidor em benefício da sociedade. Nós entendemos claramente que toda a responsabilidade por produzir, né, alimentos saudáveis e alimentos seguros para a população, ele passa por uma cadeia de partícipes, né, desde o produtor até aquele que fiscaliza o produto. E é justamente nesse momento que se percebe como é relevante, qual é o papel que todos nós exercemos, né, como carreiras de Estado, exercemos nessa atividade. Nós não podemos, e uma das gêneses, né, uma das causas raiz do problema que aconteceu na operação, é justamente a interferência política, a ingerência política dentro do processo, impedindo, né, que as ações de fiscalização ocorressem da forma como deviam ocorrer. Obviamente que problemas de corrupção pessoal, elas acontecem, né, em qualquer esfera, e isso tem que ser, de fato, combatido, mas o que não se pode permitir, o que não se pode deixar é justamente que o entendimento de que a fiscalização ela é desnecessária, ou ela é fraca, ou ela não deve acontecer da forma como se propõe. Nós, como auditores fiscais do Ministério da Agricultura, desenvolvemos, então, uma série de ações relevantes de controle, né, de qualidade de alimentos, e, em função da Operação Carne Fraca, tudo isso foi intensificado, né, um plano de ação, né, elaborado pelos servidores da casa foi colocado em prática, né, as ações de fiscalização foram intensificadas, os envolvidos foram afastados, e há um clamor muito grande dentro da casa para que a interferência política cesse de uma vez por todas. Isso ainda não aconteceu, nós precisamos, de fato, que isso seja salientado e combatido veementemente. Dentro da casa não se pode permitir interferência política em atividades técnicas, e isso precisa, de fato, ocorrer. Então, nós estamos todos trabalhando nesse sentido. Agradecer ao Ângelo aqui pelas palavras iniciais, e vou passar agora a palavra para o Germano Soares, que é o presidente da Pública lá de Rondônia e também da Febrafisco, que é a Federação dos Fiscos da União, Estados e Distrito Federal. Eu quero entrar num tema que é afeto aí ao teu trabalho. Muito se fala aí da reforma da Previdência, né? Mas também a questão da cobrança, né? Dos devedores, né? Eu gostaria que começasse essa explanação falando desse trabalho que vocês têm, da importância que vocês representam para o Estado nessa questão dos impostos, né? Da arrecadação, que é importante para manter o Estado em pé. Um Estado que não arrecada, ou que arrecada mal, ou que não cobra seus devedores, ele é um Estado fraco. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês. E com relação à pergunta, isso é fato. O governo afirma que a Previdência é deficitária. No entanto, se nós pegarmos os dados de 2015, e aqui eu quero ressaltar já de pronto o trabalho dos colegas da Anfip, né, que tem disponibilizado essas informações para todos os servidores. Se nós pegarmos os dados de 2015, nós vamos ver que as renúncias que foram feitas pelo governo, ou seja, o dinheiro que o governo simplesmente deixou de receber das empresas, equivale a praticamente o déficit que o governo afirma que a Previdência teve em 2015. Aliado a isso, nós temos o valor de quase R$500 bilhão que as empresas devem à Previdência Social. Então, se você soma as renúncias fiscais, os benefícios fiscais, as isenções e mais o dinheiro que as empresas estão devendo, que o valor exato hoje é de R$426 bilhões, nós verificamos que, na verdade, não há déficit na Previdência Social. Isso sem falar no próprio cálculo da Previdência, que é feito de maneira equivocada, sem levar em consideração PIS, COFINS, contribuição social sobre lucro líquido. Nós vemos que realmente a conta é feita de maneira errônea e que a fiscalização, a cobrança, que é o nosso trabalho principal, e aí eu reforço as palavras do colega, né, do setor agropecuário, né, que realmente
a influência política dentro do serviço técnico é muito grande, é assim no setor dele, é assim no fisco, é assim no fisco federal, no fisco estadual, no fisco municipal. Aqueles que realmente deveriam pagar não estão pagando, e sobra para os pequenos empresários. Os pequenos empresários são realmente aqueles que sustentam o país, que movimentam a economia, que geram emprego. Esses são cobrados impiedosamente. Agora, os grandes empresários, as grandes corporações, os grandes bancos, esses não são tocados. Lá em Rondônia, nós temos um caso bastante interessante. Nós temos uma zona de livre comércio, idêntica à zona de livre comércio do Amazonas, lá em Manaus. E essa zona de livre comércio em Manaus desenvolveu a cidade de Manaus. E essa mesma zona de livre comércio, nos mesmos moldes, foi implantado no estado de Rondônia. Porém, a cidade onde ela foi implantada é uma cidade fantasma. E isso acontece desde a década de 90. E ninguém faz nada para resolver aquela situação. Entra governo, sai governo, e as empresas fantasmas continuam nessa cidade, que é uma verdadeira cidade fantasma. Então, apenas com a independência das carreiras típicas de Estado, aquelas carreiras que estão para produzir, para defender o interesse do Estado e, em última análise, o interesse da população, só quando isso acontecer é que nós realmente sairemos dessa crise que nós estamos vivendo. Tá, ok. Antes de dar sequência aqui à nossa conversa, eu queria chamar o vídeo de Maringá, lá no Paraná, se a gente já tiver aí disponível para assistir, sobre a mobilização lá no Paraná, em Maringá. Então, eu quero passar de novo aqui para o Ângelo. Ângelo, como é que se chegou até esse momento e como é que vocês estão vendo, dentro do setor onde vocês atuam, né, o impacto da reforma da Previdência para a categoria de vocês? Qual é a primeira avaliação e o que vocês já fizeram de estudo sobre isso? Bom, o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais Federais Agropecuários, ele apoia integralmente esse clamor que vocês todos estão vendo hoje aqui, por justiça, por valorização e respeito ao servidor e, em última instância, ao trabalhador brasileiro, a toda a classe trabalhadora brasileira. Nós, de fato, não podemos concordar e em absoluto, permitir, né, que atitudes e uma proposta como essa de reforma da Previdência que fere diretamente, né, direitos constitucionais adquiridos, aliás, justamente porque fere diretamente os direitos constitucionais adquiridos, fere a Constituição, é inconstitucional, é que se pretende adotar uma emenda constitucional ilegítima, né? Então, nós não podemos permitir que isso aconteça. É um desrespeito muito grande a todo e qualquer trabalhador, como foi dito anteriormente aqui, são direitos conquistados com muita luta há muito tempo. E no caso específico da casa da qual eu faço parte, né, da casa onde a carreira de auditor fiscal federal agropecuário é uma das carreiras, né, fundamentais dentro do processo, né, não só da casa, mas de toda a sociedade brasileira. A gente contribui, o agronegócio brasileiro contribui em grande porcentagem com o PIB, com a geração de riquezas, com o desenvolvimento do país. Na nossa casa, existe uma situação muito particular onde uma grande parte dos servidores, mais de 50% dos servidores, estão em abono de permanência, estão em vias de se aposentar. Então, uma reforma dessa natureza ela vai impactar imediatamente todos esses servidores que estão nessa condição. Adiando, exatamente. Então, são pessoas que estão em vias de aposentadoria, vão ser impactados. Aqueles que entraram recentemente também, em pequena quantidade, diga-se de passagem, o déficit de servidores dentro da casa, especificamente de auditores fiscais agropecuários, é muito grande. Então, no estudo preliminar que nós fizemos, o impacto é severo dentro da casa, em função justamente desse quadro peculiar que nós temos, onde o Ministério ele é todo envelhecido, né? O quadro funcional do Ministério é bastante envelhecido. Nós entendemos que o principal problema, né, o que de fato afunda
e arruína o país, né, e destrói a economia, não é a recompensa devida e justa ao trabalhador que trabalhou durante muito tempo e que serviu o país. Todos nós somos servidores públicos, nós estamos aqui para servir o país fundamentalmente, né, e servimos ele com galhardia, com honra, né, e merecemos, né, todos nós merecemos ter uma aposentadoria digna dentro daquilo que se propõe. Nós entendemos que o problema, de fato, não é decorrente da Previdência. O problema é justamente a corrupção que se alastrou em diversas esferas aqui. O problema é a ingerência política, a interferência política, né, dentro de ações do governo federal. O problema é a impunidade. Isso tudo é o que arruína o país. Não é a recompensa devida e justa ao trabalhador brasileiro. Então, nessa perspectiva, nós entendemos que é extremamente nociva para a casa e, em última instância, para o país, porque uma grande parte do PIB e do que segura, de fato, né, o país, a economia do país, é aquilo que está sendo produzido, né, em termos de alimentos ou de insumos agropecuários, é a casa, é o Ministério da Agricultura que participa ativamente desse processo. Nós seremos duramente afetados. E justamente em função disso, o país também vai sofrer por decorrência. Isso a população precisa compreender. A população precisa, de fato, compreender a relevância do setor agropecuário para o país, precisa compreender a relevância do servidor do setor agropecuário para o país e do servidor público como um todo para o país, né? Nós servimos ao país e servimos bem. E a população precisa compreender que essa reforma ela vai impactar toda essa estrutura que já está defasada e que precisa de melhorias, vai impactar e ele vai acabar sendo impactado em decorrência. O país vai sofrer com isso em decorrência. Então, isso é o recado que o Sindicato Nacional dos Fiscais Federais Agropecuários quer passar para toda a classe trabalhadora, para toda a sociedade, esse clamor de que as carreiras típicas de Estado, as ações que nós desempenhamos são relevantes e essenciais para o país e não podem ser prejudicadas. Os direitos que nós adquirimos não podem ser prejudicados sob pena de prejuízo do próprio país como um todo, no médio, no curto, no médio e no longo prazo. Ok, agradecendo aqui o Ângelo por mais essa intervenção. Passando já para o Germano novamente. Se fala que há necessidade das reformas, né? Mas esse momento, Germano, eu quero que tu coloque em função do momento político e também da falta de credibilidade da classe política como um todo, essa classe que está tocando as reformas. Qual é a tua avaliação em cima da necessidade das reformas e esse Congresso e esse Executivo governando o Brasil? Bom, primeiro a gente tem que sempre ressaltar que o governo que aí está não foi o que nós escolhemos. E nós não o escolhemos para tomar as atitudes que ele vem tomando. Se há necessidade de reformas, no caso, reforma da Previdência, o primeiro passo é nós fazermos uma auditoria nas contas da Previdência. Os números não batem. Os números que o governo apresenta e os números que os nossos colegas da Anfip apresentam, eles são totalmente opostos. Então, o primeiro passo é analisar essa questão. Nós já temos no Senado a CPI, que vai analisar as contas da Previdência. Ela vai durar 120 dias. Então, em tese, nós temos aí 4 meses, né, pelo menos 4 meses até o término dos trabalhos. Porém, nós já temos notícia que o governo quer votar a reforma da Previdência nas próximas 2 semanas. Então, assim, se o governo que aí está não respeitar uma CPI que foi gestada dentro do Senado Federal, realmente isso é o caos total. Então, eu tenho esperança que seja feita essa CPI, que ela realmente constate o que, particularmente, eu tenho certeza, que os números estão incorretos, né? É importante dizer que a Previdência, a reforma trabalhista, a terceirização, tudo isso está interligado. É importante que todos saibam que a história do direito do trabalho mostra que quando não existia CLT, quando não existia sindicatos, quando não existia justiça do trabalho, muitas atrocidades foram cometidas.
as pessoas trabalhavam 14, 16 horas por dia, os velhos trabalhavam, não havia 13º salário, não havia férias, crianças trabalhavam. Então, o que nós temos hoje, todos os direitos que nós temos, foram conquistados a duras penas e por longos anos. E nós estamos vendo a possibilidade de tudo isso ser jogado fora. Eu quero, mais uma vez, utilizar a palavra do colega do setor agropecuário, que nós somos servidores públicos, o próprio nome já diz, nós estamos aqui para servir. E o governo se utiliza do servidor público para colocar a população contra nós, querendo dizer que o culpado de toda a desgraça que ocorre no país é do servidor público. Porém, isso não tem sido suficiente, porque os trabalhadores da iniciativa privada estão percebendo que eles vão ser prejudicados. E agora eu tenho visto na mídia que ele está dizendo que quem trabalha também é culpado. Eu acho isso impressionante. Ele diz assim, você que está trabalhando não será afetado pelas reformas. Quem vai ser afetado é quem não está trabalhando, porque com as reformas, novos postos de trabalho serão abertos. Então você tem que deixar de ser egoísta, você que está trabalhando, e aceitar a reforma, para que os que estão desempregados possam trabalhar. Então isso é uma falácia. A reforma ou as reformas não gerarão novos postos de trabalho. O que gera postos de trabalho é uma economia forte, pujante, é o setor agropecuário, como o colega bem citou, não é tirando direito dos trabalhadores. Vocês vejam que um dos pontos que eu acho muito interessante é permitir com que o trabalhador trabalhe 12 horas por dia. Hoje a regra é 8 horas e, no máximo, 2 horas extras. Por que o legislador fez essa regra? Qual era o espírito dele? É para que o trabalhador tenha convívio com sua família. Porque a maioria de nós trabalha até às 18 e vai à noite para casa para conviver com seu cônjuge, com seus filhos. Se você puder trabalhar 12 horas, você vai chegar em casa 10, 12, vai chegar em casa 22, 23, meia-noite. Você não vai ter convívio com a sua família. Aí dizem assim, não, mas você não vai ser prejudicado, porque vai ter essas horas compensadas. Mas quando você tiver as horas compensadas, você vai estar em casa só. Mais uma vez, você não vai ter convívio com a sua família, porque sua esposa vai estar trabalhando, seu marido vai estar trabalhando, seus filhos vão estar estudando. Então eu peço que todos realmente fiquem alerta ao que está acontecendo. E agora o culpado, repito, não somos mais só nós servidores. O trabalhador da iniciativa privada que tem seu emprego também é culpado. Ok, eu gostaria de agradecer muito aqui a participação do Germano Soares, que é o presidente da Pública Rondônia e da FEBRAFisco, Federação dos Fiscos, da União Estados e Distrito Federal, que está aqui à minha direita, e aqui à minha esquerda o Ângelo de Queiroz Maurício, que é o delegado sindical no Distrito Federal, do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais Federais e Agropecuários. Antes de a gente se despedir aqui, eu quero primeiro chamar aqui manifestações aqui de Brasília mesmo, a Magda Helena, que é diretora da Pública, e do Sindileges, a primeira participação aqui na TV do Servidor. Bom dia, minha gente. Bom dia, meu Brasil. Eu sou Magda Helena de Tavares Chaves, sou diretora do Sindileges, que é o Sindicato de Servidores Públicos da Câmara da TCU, sou também da Pública Central dos Servidores, da ASCAD, que é a Associação dos Trabalhadores, e da nossa querida FENAFIC, que é uma federação em fase de registro, que faz parte da fiscalização e controle desse país que está tão desgovernado. Minha gente, meu país querido, meus companheiros, colegas de trabalho, eu sou como servidora pública, eu acho que, eu entendo, não acho, eu tenho certeza que essa reforma, ela é prejudicial a qualquer servidor público do Brasil, como a você também, trabalhador, não importa o trabalho que você faça, ela prejudica todo o trabalhador. Ela não vai dar mais direito a seu filho a assumir um cargo futuramente, porque nós vamos ficar, quem ainda não aposentou em razão dessa reforma, vai ficar no seu trabalho até os 65 anos de idade. E como é que seu filho vai ocupar uma vaga se você está ocupando? Essa PEC da reforma da Previdência é totalmente prejudicial à nossa saúde, à família brasileira. Então nós temos que
lutar contra ela. Hoje estamos aqui, que esse dia é muito importante, que é uma movimentação, uma greve geral em todo o Brasil. E Brasília, que é a capital do Brasil e a capital onde recebe nossos políticos, tem que vir às ruas, tem mesmo que movimentar. E vamos sim, amigos, companheiros de qualquer entidade, em qualquer comunidade, sai à sua igreja, vai à sua escola, fala, vamos lutar contra essa PEC, senão não teremos mais escola no futuro. Não, a nossa saúde já está má, já está doente mesmo, não tem vagas mais nos hospitais. Gente, vai ficar pior. Vamos lutar contra essa reforma, vamos trabalhar por um Brasil melhor e um serviço público eficaz. Muito obrigada. Já trocou aqui os convidados, né? Eu gostaria de fazer uma saudação especial ao Floriano Martins, que é o vice-presidente da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, ANFIP, aqui comigo à minha direita, e o Charles Alcântara, à minha esquerda, presidente da Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital, que é o FENAFisco, né? Então, vamos começar aqui com o Charles. Charles, primeiramente, bem-vindo a essa transmissão, a primeira transmissão ao vivo da TV do Servidor, né, que a gente está fazendo justamente num dia histórico, né, uma manifestação nacional, nesta sexta-feira, tendo aqui como cenário o Congresso Nacional, Esplanada dos Ministérios. Seja bem-vindo, faz uma saudação especial sobre esse movimento e a importância dessa mobilização. Bom dia a vocês aqui presentes, bom dia Apolos, obrigado pelo convite, quero parabenizar a Pública, em especial, Fonacate, e para saudar, aliás, no começo, já de pronto, a TV do Servidor, que está sendo lançada hoje, né? A primeira exibição, transmissão, é um dia histórico, sob todos os pontos de vista. Esse 28 de abril de 2017, acreditem, ele vai ficar para a história. Ele será contado daqui a muitos anos, como nós contamos a história de outras greves importantes no país. Nós estamos prestes a completar 100 anos de uma greve extraordinária no Brasil. Tivemos momentos importantes, célebres da luta da classe trabalhadora. Quero saudar também o amigo Floriano, vice-presidente da ANFIP, essa entidade extraordinária que está na vanguarda da resistência contra o desmonte da Previdência Social. Mas, muito bem, Apolos, o que é que eu posso dizer? Aqui no nosso né, atrás de nós aqui, no fundo, nós temos o Congresso Nacional, a Câmara e o Senado. Muito bem. Isolado, inclusive isolado, barreira, isolamento, ninguém pode chegar lá próximo. Em 2014, mais ou menos 144 milhões de eleitores, por ação ou por omissão, porque muitos desses 144 milhões de eleitores não compareceram às urnas, ou se abstiveram, ou votaram nulo, em branco, que é um direito de cada cidadão, nesse momento, se manifestar. Pois bem, 144 milhões de eleitores elegeram ou reelegeram 513 deputados e 81 senadores. Em tese, pelo menos formalmente, esses 513 deputados e 81 senadores representam quem? Representam a sociedade brasileira com toda a sua diversidade, com toda a sua pluralidade. Muito bem. Formalmente são os chamados representantes do povo brasileiro, eleitos por esses 144 milhões de cidadãos. Mas, sinceramente, francamente, esses 513 deputados e 81 senadores representam de verdade o povo brasileiro? Não representam. Há representantes, para sermos justos, tanto na Câmara quanto no Senado, homens e mulheres honrados, que representam de verdade os interesses da sociedade brasileira. Ah, sim, aí dentro. Muitos que a gente poderia citar, mas a absoluta minoria.
mais ou menos 350 deputados, para que o povo brasileiro saiba. Mais ou menos 350 deputados eleitos pelo povo brasileiro, desses 513, representam, sabe quem? Corruptores, financiadores de campanhas, grandes financiadores de campanhas, sonegadores, rentistas, banqueiros, usurpadores. Esses 350 eleitos pelo povo brasileiro representam exatamente esse segmento. Talvez um pouco do que sejam esses 4% de aprovação do governo. Talvez isso. Não mais do que isso. E é por isso que a gente tem aí na Câmara esse isolamento, que hoje é um isolamento físico, mas que há um isolamento real, virtual, que é o isolamento desta casa do povo brasileiro, das verdadeiras aspirações do povo brasileiro, dos direitos legítimos da sociedade brasileira. Esta casa está isolada do povo brasileiro. Hoje, literalmente, fisicamente. Mas esse isolamento ele é cotidiano, permanente. Nesta casa, todos os dias, matérias são discutidas e apreciadas, matérias que nada têm a ver com os verdadeiros problemas do Brasil. Daí a explicação. Reforma da Previdência, que não é reforma, o Newton Paixão há pouco já chamou de deforma. Nós, na FENAFISCO, temos chamado... nós não temos sequer chamado de reforma, porque ela não é reforma, é o fim da Previdência, o fim da CLT, terceirização generalizada, ou seja, toda a agenda, toda a pauta do grande capital, toda a agenda, toda a pauta dos financiadores de campanhas eleitorais. Quem organiza e estrutura a pauta do Congresso brasileiro não é a sociedade brasileira, são os grandes financiadores. Está aí medidas provisórias compradas, projetos de lei comprados, emendas compradas, tudo comprado. A grande maioria dos representantes eleitos pelo povo do Brasil, pelo povo brasileiro, vendida ao grande capital, de costas para o povo brasileiro. E essa é a resposta hoje, nesse dia histórico. A sociedade brasileira tomando para si o poder, o verdadeiro poder, aquele que está na Constituição, pelo menos ainda não apresentaram uma emenda revogando um dispositivo que é fundamental. Aquele lá do artigo 1º, parágrafo único da Constituição, de que todo o poder emana do povo, que o exercerá por meio de representantes eleitos ou diretamente. É o que nós estamos fazendo nesse 28 de abril, exercendo o poder que emana do povo, que pertence ao povo, diretamente para mudar esse país. Está em colapso, está falido o sistema de representação política no Brasil, porque a maioria dos deputados não representa a maioria do povo brasileiro. Então a discussão não é apenas da reforma da Previdência, esse desmonte, esse descalabro. Trata-se de a sociedade brasileira saber quem é que está aí e de que lado estão os deputados. Então não tem jeito, não é possível servir a dois senhores. Não é possível. Ou os representantes do povo brasileiro servem a um senhor, que é o povo brasileiro, ou servem ao grande capital, os interesses do capital. O governo pode lhes tirar o cargo, pode lhes tirar as emendas, pode lhes tirar espaço no governo, lhe tirar tudo o que os parlamentares da base governista têm de acordos com o governo. Mas o povo brasileiro pode tirar o mandato dos parlamentares. Pode e deve tirar o mandato de quem não merece, não honra o mandato e a condição de representante do povo brasileiro. É essa a situação. 28 de abril é um dia histórico. Nós estamos fazendo história. O povo brasileiro, servidores públicos, trabalhadores da iniciativa privada, homens do campo, da cidade, mulheres, homens, jovens, idosos, todos estão de parabéns. Nós estamos hoje dando uma grande lição de cidadania ativa, de dizer para os nossos representantes: quem manda no país é o povo brasileiro.
Quem deve organizar a agenda política no país é a sociedade brasileira. Esse deve ser o recado, por isso eu acho que é um dia para nos orgulhar muito. Orgulhar de estarmos aqui para lutar. Olhar nos olhos dos nossos filhos, da nossa mãe, do nosso pai, dos irmãos, dizer, eu estou lutando. Pouco importa qual vai ser o resultado dessa luta, mas omissão não deve fazer parte do nosso vocabulário. Temos que tomar o poder em nossas mãos e dar o rumo para esse país que o povo merece. Um país justo, um país solidário, um país que combata a desigualdade estrutural, histórica. Essa é a agenda, combater a desigualdade, reduzir a pobreza. Essa é a agenda do país, e não a agenda do desmonte do Estado brasileiro. Obrigado, Charles. Antes de eu passar a palavra aqui para o Floriano, só lembrando, se vocês tiverem aí o Facebook, o aplicativo no celular, essa transmissão também está sendo feita na página da Pública Central do Servidor. Depois vocês acessam aí, curte a página também. É importante, esses canais, eu lembro que eu comecei como estagiário no canal comunitário de Porto Alegre, né? Então já faz algum tempo, e era outra realidade, né, das transmissões, né? É um canal na net, e agora eu acho que há uma evolução muito grande nos canais de comunicação, via Facebook, via internet, que valorizam e facilitam essas transmissões e a colocação das ideias, das produções próprias, né? Não esperar só o que a grande imprensa traz, ou as falas dos governos, o release, se comunicar, saber se comunicar e colocar isso nesses canais que estão sendo ofertados agora com a TV do Servidor Público, né? Também no Facebook, no canal aí da Pública Central do Servidor. Eu vou passar aqui a palavra ao Floriano para fazer essas considerações iniciais também nessa linha do que o Charles também trouxe, né? Acredita que vai haver muita mudança aí para 2018, a questão política, os representantes, vai haver uma mudança, na tua opinião aí, Floriano? Bom dia, saudar aos dirigentes da Pública, dirigente da FENAFISC, meu amigo Charles, companheiro de luta. E a gente tem esperança, mas a esperança só não basta. Nós temos que partir para a ação. E a primeira coisa que eu gostaria de destacar nesse início de conversa é que o servidor público tem uma responsabilidade muito grande para fazer essa mudança, para fazer essa transformação. Quando a gente olha o extrato de educação do nosso povo brasileiro, nós estamos no topo, não pela questão salarial, mas porque temos uma formação, a imensa maioria dos servidores públicos tem nível superior, e por lidar diariamente com a realidade da população mais carente, mais necessitada. Eu aqui homenageio principalmente os trabalhadores do serviço público, que fazem o Estado chegar nos mais diversos confins do Brasil através das ações, e vou falar da Seguridade Social, da assistência, da saúde e da própria Previdência Social, mas a educação, ou seja, esse serviço público que é levado por servidores públicos. Não há opção, o mercado não tem essa condição, mas, infelizmente, o governo acho que pensa diferente. Então, é chamar a atenção de que nós temos que assumir, temos que fazer até uma meia-culpa, de que nesses últimos anos nós ficamos acomodados, não participamos ativamente das eleições, nós não procuramos, é raro nós temos aqui nos 513 deputados, nos 81 senadores, acharmos um servidor público. Eu não sei exatamente a quantidade, mas é muito raro. Então, chamar a atenção de que é possível sim construir um Congresso melhor, mas chamar a atenção de que a primeira coisa é o servidor público fazer essa autocrítica e se colocar realmente na função. Nós somos trabalhadores públicos, trabalhadores do serviço público, e o nosso patrão não é esse transitório que é eleito a cada 4 anos. Nós devemos satisfação à sociedade, é ela que nos remunera. Efetivamente, 2018 está aí, é o cenário que nós temos, é o cenário da vida deles, porque grande parte deles já sabe que, se perder o mandato, ele vai ter sérias dificuldades para continuar, não a sua situação, mas até para continuar com a liberdade, porque está respondendo a algum tipo de
de ação penal, ou alguma investigação que tenha por aí. Então, nós temos que lutar, esse é um ponto importante. Os deputados, eles têm essa noção de que esses aí precisarão retornar, e aí é a hora que nós temos para valorizar essa bandeira da reforma da Previdência, a reforma trabalhista, e dizer claramente para eles: quem votar com a reforma vota contra o trabalhador, vota contra o aposentado, e não terá nem o voto, não terá o nosso sequer respeito para 2018, e vai entrar numa lista de que nós vamos divulgar. Eu acho que essa questão das redes sociais hoje, e aqui parabenizo essa nós estamos inaugurando hoje esse canal de comunicação. Pessoal, não dá mais para acreditar nos canais oficiais. A TV aberta, a TV por assinatura, ela hoje presta um desserviço. Até ontem à noite, praticamente não se falava nada do que aconteceria no dia de hoje. Hoje, eles têm que se render, né, aos fatos, né, está acontecendo, os trabalhadores estão mostrando, estão fazendo valer o seu descontentamento com tudo que está sendo aprovado, principalmente o que está sendo aprovado aqui na Câmara dos Deputados, mas não só isso, toda essa política pública que nós temos, que vem sob orientação do presidente Michel Temer. Nós temos que dar o nome aos bois, o partido dele é o PMDB, é o partido que está hoje no comando do Executivo Nacional. Nós temos que dizer é ele, é o PMDB que está à frente disso. Voltando aqui, falando um pouquinho sobre o principal motivo dessa nossa mobilização de hoje, a PEC 287, a reforma da Previdência. Eu participei, acompanhei todas as reformas, então, a Constituição Federal, ela, de 88, prestes a completar 30 anos, sendo rasgada, né, agora, rasgada claramente, até com leis inconstitucionais, mas não interessa, está sendo aprovada. Mas quando a gente olha todas as reformas que foram encaminhadas da Previdência, e essa é a quarta, é sempre no momento de crise. Há uma crise econômica, precisamos reformar a Previdência. Como se a Previdência fosse a culpada pela crise econômica, que é mais ou menos o que nós estamos vivenciando agora. Tudo vai melhorar se a Previdência for reformada. Isso é uma mentira. Não há nada. Pelo contrário, a destruição da Previdência Pública vai piorar ainda mais o extrato social já tênue. Hoje, e é isso eu posso falar porque eu sou auditor fiscal hoje da Receita Federal do Brasil, mas eu me orgulho, eu entrei para o serviço público no ano de 1987, completei 30 anos no dia 2 de abril, numa instituição da Previdência Social, do antigo IAPAS, depois INSS, depois Secretaria da Previdência Social, e hoje integrando uma carreira unificada com a Receita Federal do Brasil. Mas, então, nós conhecemos a Previdência Social, nós sabemos a importância que ela é para as famílias, a importância da questão do direito. A Previdência é inerente ao trabalho. Nós temos, no regime geral de Previdência Social e de servidores públicos, o primeiro dia de trabalho de um trabalhador com carteira assinada regular ou através do carnezinho, ele já está protegido, já tem a Previdência Social para lhe proteger. A Constituição ela foi muito sábia. Nós temos um capítulo específico, que foi incluído em 1988, é a Seguridade Social. Nós temos algo que é do primeiro mundo. E aqui a gente faz um primeiro ponto para falar sobre a Seguridade Social, que é a história da Anfip. A Anfip se especializou, desde os anos 90, nós fazemos o acompanhamento da despesa com a Seguridade Social e do orçamento da Seguridade Social. Então, anualmente nós fazemos uma publicação onde nós mostramos o balanço desse orçamento, com as ações de saúde, de previdência e assistência social, com a execução orçamentária desses programas, conjugado à arrecadação dos tributos, que são a incumbência, que da sua imensa maioria são de incumbência dos auditores fiscais. A Anfip divulga isso
anualmente. E nesse momento da reforma da Previdência, como esse assunto já estava sendo ventilado desde o ano passado, nós nos preparamos para tanto. A Anfip reuniu um time de mais ou menos 50 pessoas desde o ano passado, auditores, professores, economistas, especialistas, e nós nos preparamos tecnicamente. Nós temos hoje condições plenas de ir a qualquer debate e desmistificar os números apresentados pelo governo. O governo mente sistematicamente, ele leva a uma situação de desespero daqueles que querem ainda se aposentar, que estão inclusive correndo para se aposentar com medo do discurso oficial de que a Previdência Social está falida. É uma sonora mentira. O orçamento da Seguridade Social tem todas as condições de suportar os seus programas, inclusive numa época como essa que estamos vivendo, que é uma época de crise econômica e que as contas públicas estão realmente com falta de financiamento. E uma coisa que a gente percebe nessa emenda constitucional é o viés. É um viés fiscalista, é um viés daquele mais fácil. O governo corta na carne, não na carne dele, na carne dos aposentados, na carne dos usuários dos serviços públicos, de saúde, de assistência social, e defende. A PEC não tem uma linha, uma letra que venha no sentido de aprimorar o sistema de arrecadação, de buscar as anistias, as fraudes, a sonegação. Nós temos no Brasil uma política em que as grandes empresas elas são sonegadoras contumazes. Nós tivemos agora, nesse processo, a divulgação pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional de que há um estoque na área previdenciária do regime geral de mais de 450 bilhões de reais em dívidas, na sua maioria de grandes empresas, de bancos, desses frigoríficos que a hora e mexe aparecem na televisão. Mas o que acontece? Parece que é mais fácil cobrar ou passar a conta para a classe trabalhadora e para os aposentados do que mexer com os interesses dos poderosos. Mas o recado que nós viemos aqui dar hoje, os auditores fiscais da Receita Federal do Brasil, é um recado muito claro. Há condições de manter o sistema de seguridade social intacto. A Previdência Social pode e deve ser aprimorada. Isso não tem nada de urgente, isso pode ser feito e deveria ser feito de comum acordo com os trabalhadores, com os aposentados, até com os financiadores, aqueles que pagam a Previdência Social, com o próprio governo, mas nunca da maneira como foi feita. É uma reforma burocrática, feita por pessoas que não conhecem a realidade da Previdência Social, com o único viés fiscalista do corte de direitos, e para nós até foi bom. Foi bom porque nós acordamos. A sociedade brasileira acordou e não passará. O governo achou que ia passar, como passou a PEC do teto dos gastos, mas a Previdência Social é realidade para todo brasileiro. Todo brasileiro ou tem um aposentado, ou é um aposentado, ou almeja a sua aposentadoria. E esse patrimônio que ele tem, ele não quer abrir mão, ele não vai abrir mão, não precisa abrir mão, mas nós precisamos estar unidos. As entidades, os sindicatos, eles servem para isso, para canalizar todo esse descontentamento, e nós vamos chamar para nós essa responsabilidade e vamos pressionar esses aqui, que hoje nós estamos de costas para eles, porque eles não merecem, na sua imensa maioria, o nosso respeito. Mas 2018 está aí, e nós tenho certeza que o produto final dessa mobilização será não só enterrar a PEC 287, mas principalmente produzir uma classe política que efetivamente represente os interesses da imensa maioria dos trabalhadores brasileiros. Muito obrigado e vamos continuar aqui nos debates. Obrigado, Floriano. A fala contundente, né? E vou passar também para o Charles aqui, que também teve uma fala contundente no início. Bom, eu gostaria que tu continuasse, né, fazendo essa análise política, crítica, né, sobre essa semana que a gente viveu. Houve o avanço da reforma trabalhista, né? Claro que é um projeto de lei, não é uma PEC, né, que exige aí os 308 votos. Qual é a tua avaliação sobre o cenário
político e o mapeamento dos votos dos parlamentares são questões diferentes. A trabalhista segue a mesma linha da previdenciária em relação a voto. Qual é a tua avaliação aí, Charles? Muito bem, Apolos. Reforma trabalhista, reforma previdenciária e terceirizações que foram aprovadas um pouco antes, todas fazem parte de uma mesma lógica. A lógica de atender, como disse a princípio, os interesses do grande capital, o capital financeiro, dos sonegadores, dos corruptores. Estão aí as delações. Quer dizer, o povo brasileiro se preocupa com os políticos delatados, mas se preocupa pouco com os delatores, que são confessadamente corruptores. O cachorro abana o rabo. Não é o rabo que abana o cachorro. Mas no Brasil, assim, o rabo está abanando o cachorro. O que eu quero dizer com isso? Não são os 513 deputados e 81 senadores que devem conduzir a sociedade e decidir o que deve ser feito pelos eleitores. São os eleitores que devem dizer o que tem que ser feito pelos seus representantes, como devem atuar e votar os seus representantes. Veja, Apolos, a Fenafisco lançou um radar da Previdência, que é um trabalho de pesquisa, feita uma abordagem pessoal ao parlamentar. Nós já conseguimos atingir, é um pouco mais demorado, porque o critério é conversar pessoalmente com o deputado, o pesquisador. É uma parceria com o IBPAD, Instituto Brasileiro de Pesquisa e Análise de Dados, radar da Previdência. Nós conseguimos atingir em torno de 440 dos 513 deputados, para perguntar se eles votam a favor ou contra a PEC 287. Muito bem. Vocês terem uma ideia, aí o telespectador da TV do Servidor, para saber, 80% dos deputados que foram abordados e emitiram o seu voto, 80%, não autorizaram divulgar o nome e a sua posição no radar. Veja, nós estamos falando com representantes do povo brasileiro, que sequer têm a coragem de assumir publicamente o seu voto. Escondem do eleitor a sua posição. Isso é muito grave. Que democracia é essa? Que o deputado sequer assume qual é a sua posição. Esse é o dado mais assustador do radar. Só 20% autorizaram usar a sua imagem, o seu nome. Então, vejam, 296 deputados esta semana aprovaram o desmonte da CLT. Dizimaram com os direitos trabalhistas de milhões de brasileiros, 296 deputados. Nós vamos permitir os 200 milhões de brasileiros que 296 indivíduos entrem pela madrugada aqui num salão e acabem com os direitos trabalhistas conquistados por décadas. A gente vai permitir, o povo brasileiro vai permitir ser governado por 296 traidores. Nós não podemos permitir. Eles não podem, o rabo abanar o cachorro. Nós temos que expulsá-los dessa casa, porque eles não são dignos de representar o povo brasileiro. Mas, para que o façamos, é importante que a sociedade saiba o nome de cada um. E esse é o nosso papel. Se a imprensa comercial, a grande mídia, não divulga e esconde porque é cúmplice, porque faz parte desse esquema, a TV do Servidor vai divulgar, nós vamos divulgar nas nossas redes sociais. É mais lento, é verdade. Mas nós vamos conseguir, estamos conseguindo. Nós temos que governar o país e não sermos governados por 296. O governo precisa, gente, de 308 deputados para acabar com a Previdência. O governo precisa de 208 cidadãos eleitos pelo povo para acabar com a Previdência. Nós vamos deixar? Nós não podemos permitir. É preciso que eles saibam que nós não vamos deixar que 308 indivíduos
eleitos com o voto do povo, acabem com os direitos do povo. Nós não vamos permitir. Muito obrigado pela participação ao Floriano Martins, o vice-presidente da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, ANFIP, e o Charles Alcântara, presidente da Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital, do FENAFisco. A gente recebeu aqui a informação de que o Marcelo Caetano, secretário da Receita Federal, secretário da Previdência, secretário-geral da Previdência, está entre nós aqui, que gostaria de fazer uma participação. Marcelo Caetano, por gentileza, o secretário da Previdência. Por gentileza, uma palavrinha aqui para a TV do Servidor em relação a essa mudança que o senhor está conduzindo. Só uma pequena correção, é Marcelo Canetando, meu nome, certo? Bom, nós estamos aqui para esclarecer qualquer dúvida. Nós queremos deixar tudo muito claro, muito simples para o trabalhador, para as pessoas, porque nós estamos trabalhando para elevar o Brasil ao primeiro mundo, não é? O trabalhador brasileiro é muito caro. E se a gente não fizer qualquer coisa, em 2014, até antes, o Brasil vai quebrar. Então, a Previdência não está funcionando. A gente vai oferecer outras modalidades, não é? Por exemplo, tem alguém aqui que está prestes a se aposentar ou quer saber o cálculo da aposentadoria? Por favor, vem até aqui. Alguém aí, por favor, vem até aqui. Olha lá. Vamos agora mostrar na prática como essa reforma da Previdência é uma coisa simples. Vamos lá. Por gentileza. Bom dia, como é o seu nome? José Ivan Maier de Aquino, sou gestor governamental, lotado no Ministério do Esporte, 65 anos, para fazer daqui a pouco. Olha, então já vai pegar, já está próximo da aposentadoria, né? Mas olha só, gente, o que a gente tem que pensar é o seguinte, a gente sempre vai ter que olhar qual é a idade do servidor, não é? Qual a categoria que ele pertence e quanto tempo que ainda falta. É muito simples, vocês estão entendendo? Estão acompanhando? Está tomando nota? Então, é simples, não tem complicação. A gente tem que sempre pensar, por que também vamos aposentar cedo? Vai ficar em casa, engordando, né, gastando dinheiro da Previdência? Vamos trabalhar, gente. Vamos fazer esse Brasil crescer, né? Estou eu aqui hoje trabalhando, certo? Porque, olha só, o trabalhador quer se manifestar? Quer se manifestar? Quero. Então, o que você faz de meia-noite às 6? Meia-noite às 6, eu fico pensando em você. Pois então, vá manifestar, meu amigo. Vá manifestar a sua revolta, não é? Chama a sua esposa lá, sua família, pega uma cervejinha e vá se manifestar. Final de semana, segunda-feira, feriado, dia de se manifestar, não é verdade? Verdade, é um dia útil para a gente poder fazer isso. Exatamente, não precisa ficar aqui perdendo trabalho, né? A gente tem que se manifestar em outra hora. Agora, vamos voltar para o trabalho. Estou eu aqui trabalhando, né? Eu queria deixar um recado assim, eu trouxe essas rosas aqui, essas flores, em homenagem à Revolução dos Cravos, que em 1974 uniu pessoas contra a ditadura Salazar, que você representa agora em nome do Temer, que é o novo Salazar aqui do Brasil. Peraí, Salazar está na lista, o Salazar? Esse tal de Salazar aí está na lista aí? O Salazar está na lista? Olha, em 74, quando os trabalhadores estatais portugueses se manifestaram, eu já trabalhava. Você vê que eu estou trabalhando desde 1973 na iniciativa privada e tal. E pela continha desse infeliz, ilegítimo e golpista que assumiu o poder e quer levar a Previdência toda para os privados, quer pegar a Previdência e o futuro dos meus filhos e netos para bancar a roubalheira deles e do grupo deles, que você representa, senhor Marcelo Caetano. Calma lá, peraí, temos aqui uma outra visão, não é mesmo, deputado? Não é bem assim, né, deputado? Eu acho que não é. Eu sou o Arthur Marajá, tudo bem? Uma pessoa que trabalha pelo Brasil também, assim como eu. Estou aqui, tanto que nós saímos do nosso gabinete para vir aqui e conversar um pouco com vocês e dizer que o Brasil vai quebrar. O
Brasil vai quebrar em 2024. Se essa reforma, se essa emenda não for, se essa PEC não for aprovada, o Brasil vai quebrar em 2024, entendeu? Então, então tem que ser feito, né? O Brasil, na verdade, a gente está tentando salvar o Brasil. Exatamente. É por isso que a gente está aqui. A gente quer levar o Brasil a primeiro mundo, né? Por quê? Ó, ele não acabou de falar de Portugal, né? A maioria dos países lá na Dinamarca, eles vão se aposentar mais tarde. Por que que nós também não podemos nos aposentar mais tarde? Não é mesmo? É isso. Vamos elevar o Brasil a primeiro mundo, vamos nos antecipar, não é mesmo, deputado? Isso, verdade, isso. Você está certíssimo. E eu não vejo problema nenhum a pessoa trabalhar até os 65 anos, não vejo problema nenhum. E quanto, por exemplo, aos seus netos, aos seus filhos, se eles começarem a trabalhar o quê? Aos 16 anos, não é? Rapidinho ele se aposenta. E que ambiente melhor do que o trabalho? Não é? Tomar um cafezinho, conversar com os colegas. Então não tem essa de ficar em casa engordando, não. Vamos trabalhar? Antes de trabalhar, eu queria dedicar uma rosa para cada parlamentar que votou contra a reforma trabalhista, a deforma trabalhista. Os 170 parlamentares, principalmente as mulheres, que vão ser as mais afetadas pela reforma da Previdência, eu dedico um cravo da Revolução de 74 para eles. Mas se for a mulher solteira, né? Porque a mulher casada tem uma diferença, né? Isso, exatamente. Deixa eu esclarecer aqui. Eu acho que a mulher solteira, né? Mulher solteira, porque... Na verdade, a mulher casada, se a mulher for casada e ter mais filhos, ter 2, 3 filhos, aí sim, pode se aposentar antes. Fora isso, não. Aí tem que trabalhar igual. Né? Eu não vejo justificativa nenhum, porque a mulher lutou pelo direito, né, igual aos homens, eu acho que não vejo justificativa nenhum ter que se aposentar antes. Só se for casada e ter filhos. Mais de 2, 3 filhos, aí pode aposentar antes. Exatamente, mulher solteira, né? Não tem filho, não cuida de casa, não faz nada. Trabalhador rural, então, gente, por que tem que aposentar antes trabalhador rural? Não precisa disso, né? Vive lá no mato, vive lá num combinado transgênico, a pessoa vai viver até os... Se alimenta bem. Vai viver até os 90 anos, não tem problema, gente. Vamos trabalhar. Eu estou aqui trabalhando, sem conflito de interesse nenhum. Não, meu negócio é trabalhar pelo Brasil. Muito obrigado, uma salva de palmas para o nosso. Saúde para a família, que é um cravo, deputado. Obrigado aí por você, né, tá aqui representando aqui o povo e a gente está representando aqui o Legislativo, a Câmara, os deputados. Então, assim, fico feliz aí, né? Muito obrigado aí, tá bom? Marcelo, vamos. Viram só como foi simples? Fácil de entender a Previdência. Qualquer coisa, estamos aqui. Muito obrigado. O pessoal está aplaudindo as nossas reformas. Muito obrigado. Obrigado, Canetando. Né? Bom, dando sequência aqui à transmissão, agradecer a sketch aqui dos nossos amigos. Queria chamar 2 vídeos agora, um de Belo Horizonte e um de Brasília também, que são depoimentos dessas manifestações, ocorrendo aqui também em Belo Horizonte, em todo o Brasil. Estamos aqui na Rua da Bahia, em Belo Horizonte, numa manifestação conjunta dos servidores fazendários de Minas Gerais, que estão na luta e na mobilização, na greve geral contra a retirada dos direitos dos trabalhadores. Não podemos admitir que esses deputados ilegítimos, eleitos com os milhões de dólares de Eduardo Cunha, venham retirar direitos dos trabalhadores. Nós temos que lutar até o último momento. Nós percebemos agora na reforma trabalhista que muitos desses deputados que votaram a favor da reforma trabalhista estão propensos a votar também na reforma previdenciária. Não podemos aceitar. E é por isso que os servidores fazendários de Minas Gerais estão aqui na luta. Todos os servidores de Belo Horizonte estão parados, na cidade administrativa está parada, aqui na Rua da Bahia parada, as nossas regionais estão paradas, regional de Uberaba, regional de Uberlândia,
Claro, regional de Divinópolis, de Ipatinga, Valadares, regional de Varginha. Portanto, todo o fisco de Minas Gerais aderiu a essa paralisação, ao chamamento do Simpasfisco, do Sindifisco e do Sindipúblico. Nós vamos lutar até o último dia. Não podemos aceitar que essa turma de deputados ilegítimos que foram eleitos com esse dinheiro da corrupção possa agora querer retirar o direito dos trabalhadores. Não vamos aceitar isso, nenhum direito menos. Trabalhadores do Brasil que estão na ativa hoje, como até para as futuras gerações. O Sindicato dos Policiais Civis do DF tem posição firme contra a PEC 287 e iremos lutar. Muito obrigado. As mulheres comandando, é isso aí, gente. Vamos ouvir agora aqui os representantes aposentados, Lousado, que faz uma luta incessante na defesa dos aposentados. Por favor, senhor Edson Pedro Lousado. Bom dia a todos e a todas. E parabéns inicialmente a todos quantos estão organizando essa dia de luta pelo Brasil afora. E principalmente as entidades aqui do Distrito Federal. Falo em nome do Instituto Mozart.